Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje gostaria de fazer uma pequena biografia, já que a sua passagem na Bíblia Sagrada é muito rápido. Azael. Azael, meus irmãos, foi um dos sobrinhos de Davi, e nós vemos que pela sua própria força que provocou a sua morte. Mas como a gente pode dizer isso? Porque, meus irmãos, no capítulo de número 2, ou em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18, nós vemos, meus irmãos, o seu nome registrado, porém de uma forma muito rápida. 2 Samuel capítulo 2, aonde ali aquela batalha, Saul tinha morrido, Isbosete, filho de Saul, tinha reivindicado o reino, e através de Abner, que era o seu tio, vamos dizer assim, ele começa a reinar. Mas nós vemos ali que Davi também já estava em ascensão e há uma batalha entre Isbosete e Davi. E quem comandava o exército de Isbosete, nada mais, nada menos do que Abner. Mas, em determinado momento, irmãos, nós vemos que Abner, ou Isbosete, o reino que estava sendo dividido, reivindicado por Isbosete, começa a perder o reino de Davi, ganha a batalha. Davi teve os seus valentes, a história diz que foram seus sobrinhos, um dos grandes guerreiros. E Azael era um dos seus sobrinhos, filho da sua irmã. E ele, meus irmãos, poderia ter sido grande guerreiro, poderia ter feito tão grandes proezas, porém morre de uma forma precoce, e vamos dizer assim, e precipitada. Por quê? A morte dele ocorreu quando ele estava perseguindo Abner, que aí o exército deles estavam sendo derrotados, então Abner foge. E ele está perseguindo Abner. É nos homens mais velozes, segundo alguns estudiosos, até mesmo a Bíblia fala, que ele corria como uma gazela em terreno plano, ou seja, corria muito. Ele tinha uma velocidade muito grande em correr. Porém, como nós repetindo, a sua própria força foi o que o matou. E como o matou? Quando ele estava em perseguição de Abner, o que aconteceu? Abner falou: olha, sai de trás de mim, porque Azael era irmão de Joabe, e Joabe era um dos grandes generais e um dos homens temidos. Porém, Abner não queria nenhum problema com Joabe, e ele disse para Azael: Azael, sai daí, usando a nossa linguagem, né? Azael, vai embora, para de me perseguir. Porém, Azael não deu ouvidos ao que o Abner estava falando. Quando ele agarra Abner, Abner pega sua lança e atravessa até as costelas a lança e mata Azael. Um homem de forma precoce, que poderia ter tido tantos sucessos, vamos dizer assim, quantas batalhas poderia ter ajudado Davi a vencer. É um dos homens que Davi mais, vamos dizer assim, tinha vamos dizer assim, ele era um dos homens mais valentes de Davi, era um dos guerreiros que se sobressaíam com os outros em relação aos outros. Porém, a sua irresponsabilidade, a sua falta de responsabilidade, acaba causando a sua morte. E ele foi avisado: sai de trás de mim, não me persegue. Abner avisando para ele, porém, ele insistiu. E Abner, já um general experiente, o matou. Ele achou que poderia matar Abner, mas até então era melhor ele ter voltado. Então, Azael, que poderia ser um grande guerreiro, morre de forma precoce. Tomemos cuidado, irmãos. Às vezes, a nossa própria força, aquilo que nós confiamos em nós mesmos, pode nos matar. Às vezes está nos consumindo. Assim como aconteceu com Azael, que morreu de forma precoce, um jovem ainda, poderia fazer tantas coisas, poderia realizar tantas proezas, porém acaba morrendo de forma precoce. Então nós tomemos cuidado. E quando alguém falar para nós não irmos, nós não vamos, né? Alguém falar no sentido de nós sentimos de Deus, não queremos insistir naquilo. E nós vemos, para não sermos, vamos dizer assim, não tomar, que nós vemos aprender com a lição de Azael. Mais uma vez, poderia ter sido um grande guerreiro, porém morre de forma precoce. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe.